Fala galera, beleza? Você está no canal Matemática com Dino e hoje a gente vai falar de probabilidade condicional. Hoje a gente vai fazer a última parte de probabilidade. Bora lá? Então beleza galera, é isso. Agora a gente vai começar aqui a fazer a nossa aula de probabilidade. A gente tem uma última parte que vai falar sobre união de dois conjuntos e sobre probabilidade condicional, que vai trabalhar muito essas últimas partes aí de probabilidade. É óbvio que depois disso você tem outros pequenos caminhos para pensar em probabilidade. Por exemplo, você pode falar aí sobre problemas que envolvem probabilidades binomiais, você pode falar sobre problemas que envolvem muitos outros casos. Então, existem algumas pequenas nuances aí que vão envolver sempre resultados específicos, mas nesse momento eu acho que essas duas técnicas elas são muito importantes para a gente calcular a nossa probabilidade. E você, por favor, queria que você chegasse mais junto, que você não deixasse de curtir o nosso vídeo, que você não deixasse de seguir o canal e fizesse esse vídeo, essa matéria, esse assunto chegar a muito mais gente, uma galera que precisa também, como você, entender probabilidade. Vamos lá? Então, chega comigo e olha só. Vamos começar nossa aula aqui falando do seguinte. Repara só. A gente vai primeiro começar a falar do que é a união de dois eventos, tá bom? A união de dois eventos, se você sabe muito bem, ela tem a ver com a união de dois conjuntos. E aí, quando eu falo da união de dois conjuntos, eu estou falando sobre esse tipo de figura que a gente já trabalhou muitas vezes. Imagina que você tem aqui um conjunto A e um conjunto B, né? E que esses dois conjuntos, eles são, na realidade, aqui, ó, eles têm uma interseção em comum entre eles. Então vamos supor aqui que quando eu conto todos os elementos do conjunto A, eles estão aqui, ó, bem aonde eu estou pintando aqui. E agora, quando eu contar os elementos do conjunto B, o que vai acontecer na hora que eu pintar os elementos do conjunto B? Olha só, se eu fizer as linhas azuis assim, ó, na outra direção, repara só, elas se cruzam em alguns momentos. E a grande questão é aonde elas se cruzam e por que elas se cruzam aqui. Bom, elas se cruzam porque elas estão falando da interseção. Quando eu falo da união de dois eventos, quando eu falo de um evento ou outro acontecer, eu uso muito essa palavra ou para levar em consideração o que significa a união, a gente usa muito o ou. Eu estou falando sobre o evento A, o evento B e também estou falando sobre a interseção desses dois eventos. E aí, eu preciso que fique claro para você uma ideia que é o seguinte. Existe na linguagem dois tipos de ous, vamos dizer assim. Na verdade, existe na matemática um tipo de ou, que é esse que a gente usa, que fala muito a respeito da inclusão também dessa interseção. E existe o ou, que é aquele ou exclusivo, que é aquele ou que muitas vezes a mãe fala para o filho assim, né? Olha só, tu sem dinheiro, ou você vai na festa ou você vai no cinema. E aí você tem que escolher entre um deles dois. O ou aqui na matemática, ele envolve também a possibilidade de ter os dois ao mesmo tempo. Beleza? Então isso precisa ficar claro para todo mundo, porque eu estou falando da interseção. E quando eu estou falando da interseção, eu tenho que pensar um pouco sobre como é que eu vou contar os elementos de uma união. A gente já falou sobre isso, mas você também já falou em outros momentos, quando a gente falava em conjuntos, né? Que a união de dois conjuntos, se eu quero contar os elementos, eu vou contar os elementos de A, eu vou contar os elementos de B, e eu vou ter que tirar os elementos da interseção. Ué, por quê? Você não acabou de falar, Bernardino, que a interseção servia pra gente? É claro que ela serve, mas está vendo que as linhas lá se cruzam? Repara como as linhas dentro do conjunto aqui do lado se cruzam. Elas se cruzam porque eu estou contando ela duas vezes. Eu estou tirando elas da minha conta porque eu quero parar de contar duas vezes, quero contar uma vez só. Então é por isso que eu tenho que tirar a quantidade de elementos da interseção uma vezinha, beleza? Isso vai se refletir na hora que eu for fazer o cálculo das probabilidades. Por quê? Porque se a probabilidade de uma coisa acontecer é o número de casos que me interessa sobre o número de casos possíveis no meu espaço amostral, vamos escrever juntos aqui, ó. Olha como é que vai ficar essa conta agora. Vamos lá. Então agora, eu quero que você pense comigo o seguinte. Vamos lá, vamos escrever aqui, vamos botar de vermelho? Ó, eu quero que você pense o seguinte. A probabilidade da união, não é isso? A probabilidade da união de dois eventos vai ser igual ao número de elementos que eu tenho na união de dois eventos, beleza? Então, A união B
sobre a quantidade de elementos do meu espaço amostral. Até aqui, problema algum. Só que eu quero que você repare que para contar isso, eu tenho que contar isso aqui, ó. Ou seja, se eu separar essas frações, né, eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Repara só, ó, a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B menos a quantidade de elementos da interseção. Como o meu denominador está nos 3, eu posso separar eles assim, ó. Posso separar o denominador para cada um deles, tá vendo? Agora que eu estou separando, lembra que eu uso o ômega para espaço amostral, tá, galera? É uma coisa que a gente já falou aí nas 2 aulas passadas, que a gente já usa muito. Logo, eu posso dizer então que a probabilidade da união de 2 eventos, ela vai ser bem parecido com isso que está aqui em cima, vai ser a probabilidade do evento A acontecer, mais a probabilidade do evento B acontecer, menos a probabilidade da interseção dos 2 eventos acontecerem. Beleza? Show! Então, a partir disso agora, a gente pode passar para falar sobre um exemplo, né? Vamos mostrar um exemplo aqui que diz o seguinte, olha, numa urna com 100 bolas numeradas, retiramos, de 1 a 100, né? Retiramos uma delas. Qual é a probabilidade de ocorrência de cada um desses eventos? Então, vamos pensar junto aqui. Vamos lá. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu retirar uma bolinha dessas, que são 100, 1, 2, 3, 4, 5 até 100, né? E que eu quero saber a probabilidade de que ela seja um múltiplo de 2, de que o número que está gravado na bolinha seja um múltiplo de 2. Bom, levando em consideração que a cada 2 números eu tenho um múltiplo de 2, a quantidade de bolinhas que me interessam aí são 50, correto? Então eu tenho 50 sobre 100. Ó, vamos lá, vamos escrever isso aqui, ó. Deixa eu só botar agora uma cor um pouquinho mais clara. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, 50 sobre 100 nessa probabilidade. Afinal de contas, ou se você preferir, 1/2, né? Se você preferir, 1/2. Aí eu vou deixar os dois escritos, porque pode ser que o 50 sobre 100 seja mais fácil no final para eu igualar denominadores em algum momento, tá bom? Então, eu tenho essas duas relações aqui que podem ser escritas para essa probabilidade. Agora, qual é a probabilidade de eu tirar um número múltiplo de 3? Um múltiplo de 3. Bom, o primeiro é o 3, que é 3 vezes 1. Gosto muito de fazer esse raciocínio, ó. O primeiro é o 3, que é o 3 vezes 1. Depois é o 3 vezes 2, 3 vezes 3. E vai até o 99, que é o 3 vezes 33. Então, eu tenho 33 elementos múltiplos de 3 de 1 a 100. Então, eu vou botar lá que eu tenho 33 sobre 100. Essa é a probabilidade. Tem gente que vai falar assim, isso aqui é um terço? Não, isso não é um terço. Um terço seria um terço. Eu não consigo escrever um terço. É uma aproximação para um terço de algumas maneiras, mas é o 33 sobre 100. Tá? Eu tenho aqui um terceiro evento agora, que vai falar o seguinte, qual é a probabilidade da retirada de um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 3? E agora chega junto aqui comigo, olha só. Me diz o seguinte, quantos números são múltiplos de 2 ou de 3? Tá, pela minha teoria, eu tenho que pensar naqueles que são múltiplos de 2, eu tenho que pensar naqueles que são múltiplos de 3, e eu tenho que tirar dessa galera aqueles que são múltiplos tanto de 2 quanto de 3 para não contar duas vezes, porque eles foram contados no múltiplo de 2 e foram contados nos múltiplos de 3. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, vou pensar com você o seguinte, olha, múltiplos de 2, quantos são? 50. Múltiplos de 3, quantos são? 33. Quantos são múltiplos tanto de 2 quanto de 3? Olha, para um número ser múltiplo de 2 e de 3, ele tem que ser múltiplo de 6. Então, se eu souber quantos são os múltiplos de 6, isso facilita muito a minha vida. Olha, múltiplos de 6 de 0, né, de 1 a 100, eu tenho desde o 6 vezes 1 até o 96, que é o 6 vezes 16. Ah, então eu tenho 16 múltiplos de 6 aí, né? Então eu tenho 16 múltiplos de 6. Então eu vou ter que fazer aqui, ó, uma probabilidade que vai ser, vamos lá, 50 sobre 100 múltiplos de 2, mais, olha lá, olha mais de perto, ó, mais 33 sobre 100 múltiplos de 3. E eu vou tirar a interseção entre eles, que são os múltiplos de 6, que a gente viu aqui, que são 16. Então, 16 sobre 100. Quanto é que vai dar essa conta, hein? Vai dar 83 menos 16, certo ou não?
83 menos 16, o resultado é 67 sobre 100. Ou seja, a probabilidade de, nos primeiros 100 números que eu jogar, eu escolher um número que é ou múltiplo de 2 ou de 3, é de 67%. Beleza? Então toma muito cuidado. A união é o ou. No ou a gente costuma pensar em soma, sim, mas tem que tomar muito cuidado, porque se tiver interseção, não tem que subtrair. Como assim se tiver interseção, Bernardino? Botei mais um exemplo aqui, ó, mais um evento para você se ligar. Olha só, quando eu faço a retirada de um número múltiplo de 13 ou um múltiplo de 17. Então, pensa comigo no seguinte, os múltiplos de 13, eles são quantos? Então, eu vou fazer lá essa conta. Múltiplos de 13 vai do 13 até, deixa eu pensar aqui, o 13 vezes 7, que é 91. Então, eu tenho 7 números múltiplos de 13. Vou até escrever aqui isso, né? Vou até escrever aqui isso de amarelo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 7 múltiplos de 13. Quantos múltiplos de 17 eu tenho? 17 vezes 5, por exemplo, dá 85. 17 vezes 6 já dá 102. Então, são só 5. São só 5. Agora, uma coisa que eu quero reparar com você é que eles são primos entre si. Se o 13 e o 17 são primos entre si, então eu posso afirmar que o primeiro múltiplo em comum entre eles é o 13 vezes 17, que ainda não foi atingido nesses dois caras que estão aí. Reparou? O que significa que eu posso te dizer que eu não tenho interseção entre eles. Então a probabilidade, que na hora que eu for contar a probabilidade entre eles, ela vai ser 7 mais 5 sobre os 100 números que eu estou pegando. 7 mais 5 dá 12, vai dar 12% essa probabilidade. Percebeu? Eu preciso tirar a interseção? Sim. Sempre? Sim. Mas se ela não existir, então o que eu vou tirar? Bom, guarda que tem que tirar, porque se ela não existir, você tira 0 e não vai mudar nada para a sua vida. Beleza? Certo? Então essas foram as probabilidades da união de dois eventos. E aí fica ligado, a probabilidade da união vai envolver muito essa coisa da interseção aí, hein? Tá bom, beleza. Tá aí a formulazinha que a gente trabalha com a probabilidade da união. Olha lá, probabilidade da união de dois eventos, então, é a P de A mais P de B menos P da interseção. E aí eu botei ali embaixo em português, vamos dizer assim para você entender. Olha, P de A ou B é P de A mais P de B menos P de A e B, que é a interseção. Tá bom? Beleza? Show! Então vamos lá. Qual é a probabilidade? O que é probabilidade condicional? Então, probabilidade condicional é o seguinte. Agora, o que eu quero tentar fazer vocês entenderem é que condicional significa que há uma condição. Uma condição é uma informação prévia que você já conhece. Agora, o que eu quero tentar mesmo fazer com você é fazer com que a gente não use fórmula para fazer isso. Eu vou te apresentar a fórmula, mas a fórmula passa a ser desnecessária. Por quê? Porque toda vez que você tem uma informação prévia a respeito de uma coisa, que você quer saber uma probabilidade, pensa nisso como uma aposta. Se alguém te dá uma informação prévia sobre uma aposta que você está querendo fazer, é porque, o que você tem? Uma informação privilegiada. Você vai pegar o seu espaço amostral e vai reduzir. Eu gosto muito de um exemplo que é o seguinte, você vai na roleta. Aí na roleta lá, vamos supor que tem 36 números na roleta, né? 33, 30, enfim. Vamos supor 36 números, sendo metade vermelho e metade preto. Esquece o 0 por enquanto, tá? Para quem gosta de roleta, né? Aí você vai botar lá a bolinha na roleta. Você vai jogar, você quer saber qual é a sua probabilidade de ganhar? 1 sobre 36. Tá, 1 sobre 36. Agora, se eu chegar lá na roleta e alguém chegar no meu ouvido e falar assim, ó, não sai nenhum número par, eu tenho uma informação prévia. Eu tenho uma condição já que a minha probabilidade vai ser agora 1 sobre 18. Porque se a metade dos números pares, eu não vou nem arriscar neles. Eu não vou nem contar para a minha probabilidade. É isso que a probabilidade condicional faz. Beleza? Ela restringe o seu espaço amostral. Com isso, eu posso dizer o seguinte, olha lá, a resposta então pode ser simplificada se eu pensar nessa informação. Vamos ver um exemplo? Vamos mostrar um exemplo aí? Olha para esse exemplo do que está aí na sua frente, olha. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês,
500 falam espanhol e 300 não falam qualquer uma desses dois idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Então, qual a informação que eu tenho a mais aí nesse enunciado? Que informação é essa que eu tenho? Então, olha só, a informação que eu tenho é essa que fala ali embaixo, olha, sabendo-se que ele não fala inglês. Se eu vou sortear um dos 1.200 alunos, sorteei e olho para você e falo assim, olha, esse cara não fala inglês. Qual é a probabilidade, então, de que ele fale espanhol? Percebeu? Então, vamos tentar dar uma analisada nessa questão aqui. Eu copiei ela para cá, o enunciado é o mesmo, tá? Para a gente resolver essa questão, eu vou utilizar a ideia de conjuntos. Ó, vou botar um conjunto para inglês, vou botar um conjunto para espanhol, e eu vou botar um terceiro conjunto aqui fora, que é o conjunto que eu chamei de N, que é o daqueles que não falam nenhuma das duas línguas. Para esse conjunto aqui de baixo, eu tenho um bom indício, quer dizer, uma certeza, que é que são 300 pessoas que não falam nenhuma das duas línguas. Aqui, para esses aqui, eu vou ter que começar a pensar primeiro pela interseção. Eu sei que 300 pessoas não falam nenhuma das duas? Não é isso. 300 já botei. Mas o que eu sei é que, se eu tenho um total de 1.200 e eu já usei 300, faltam 900. Só que se eu somar 600 com 500, eu tenho 1.100. Então, na hora que eu pegar 1.100 e tirar 900, eu vou achar um excedente de 200, que é exatamente aquele excedente que eu estou contando duas vezes. E quem eu conto duas vezes? Quando eu falo de dois conjuntos que podem ter interseção. A própria interseção, não é isso? Então, eu vou botar esse 200 bem aqui. Agora que eu sei isso, eu posso completar o espanhol com 300, fazendo com que dentro do espanhol eu tenha 500 pessoas, e eu posso completar o inglês com 400, fazendo com que dentro do inglês eu tenha 600 pessoas, e o total está funcionando, né? Está funcionando perfeitamente. O meu total aqui está dando 1.200. Agora, o que eu preciso fazer, hein? Agora, ele quer saber o seguinte: das pessoas, olha só o que ele fala para mim, ó, sabendo que ele não fala inglês. Se ele sabe que o cara não fala inglês, então, ó, eu vou esquecer esses caras e vou esquecer esses caras. Eu vou trabalhar só com aqueles que não falam inglês. O meu novo espaço amostral, ele não é mais, né? Ele não é mais 1.200. O meu novo espaço amostral, ele é 600. Beleza? E quais que me interessam? Aqueles que falam espanhol. Desses 600, 300 falam espanhol. Então, a probabilidade, olha só o que eu vou escrever aqui, do cara falar espanhol, sabendo que ele não fala inglês, botar assim uma barrinha em cima do inglês, ó, não fala inglês, é igual a 300 dividido por 600, ou seja, é igual a meio. Beleza? Agora, quero que você pense comigo o seguinte. O que eu fiz aí? Eu reescrevi o meu espaço amostral. Mas tem uma coisa que talvez tenha ficado em aberto para você, que é a nomenclatura aqui, né? A maneira como eu escrevi, a notação aqui, ó. Essa anotação aqui talvez tenha ficado um pouco em aberto. E aí eu te digo o seguinte, o que está escrito ali é assim, P de E, barrinha I com tracinho em cima. Esse I com tracinho em cima é só para dizer eu não falo inglês. Mas aquela barrinha ali, a gente já falou sobre isso na aula passada, na aula de que teve interseção de dois eventos, que ela significa dado que, sabendo que. Então eu tenho uma informação que está ali já pronta para mim. Algumas pessoas podem me perguntar assim, Bernardino, eu sei que tem uma fórmula. Que fórmula que é a de probabilidade condicional? Então vamos lá que eu vou mostrar a fórmula para você, tá bom? Vamos lá, olha só. Essa fórmula, ela se molda baseado muito no que a gente fez. O que a gente fez ali? Se eu quero a probabilidade de um evento A, sabendo que um determinado evento B aconteceu, na verdade, como o evento A já aconteceu, eu vou fazer o contrário. Do evento B acontecer, sabendo que A já tinha ocorrido antes. O que eu vou fazer? Eu não vou restringir meu espaço amostral? Então aqui embaixo, eu vou calcular a probabilidade do A ter acontecido. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, o meu espaço amostral ele foi restrito pensando que
eu tenho que ter calculado a probabilidade do A já ter acontecido antes. Eu vou trabalhar com esse espaço amostral agora. Enquanto que em cima, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a probabilidade do B acontecer, não é? Mais ou menos. Porque não basta o B ter acontecido. O B tem que ter acontecido dentro desse espaço amostral. Ou seja, a probabilidade que vai entrar aqui em cima é a probabilidade de acontecer o A interseção com o B. Beleza? Então, de novo, no meu espaço amostral embaixo, eu vou fazer a probabilidade que eu já sei, que é a probabilidade de A, e em cima eu vou colocar a probabilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, que basicamente foi o que eu fiz no exemplo anterior. O que era aqui em cima? Ó, posso até voltar para você ver aqui. Ó. Voltar. O que ficou no numerador? 300. Mas se eu pensar na interseção, a interseção daqueles caras que não falam inglês e que falam espanhol. São 300, não é isso? Então, como é uma probabilidade, então no exemplo, ó, vou botar aqui, ó, no exemplo, o que eu tinha era 300 sobre 1.200. Era a parte de cima. E a de baixo? Qual é a probabilidade do A acontecer? O que é o A? O A é a informação que eu tenho. É a probabilidade, então, dele não falar inglês. Vamos voltar lá. A probabilidade dele não falar inglês é de 600 sobre 1.200. Então, vou botar aqui, ó, 600 sobre 1.200. Você vai notar que, como eu tenho uma divisão de fração, eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Né? Aqui, ó. E aí você vai cortar 1.200 com 1.200, vai sobrar 300 sobre 600, que é meio ou 50%. Beleza? Então, a fórmula ela acaba sendo um aparato muito grande para eu resolver uma coisa que eu poderia só ter usado a informação que eu já tinha. Beleza? Eu quero fazer um último exemplo com vocês para a gente poder sair daqui com um exemplo um pouco mais elaborado, trabalhado, tá bom? Vamos lá então. Um estudante resolve um teste com questões do tipo VOF. Para quem não está acostumado com essa nomenclatura, VOF significa verdadeiro ou falso. Então o cara só vai responder para cada questão verdadeiro ou falso. Não tem A, B, C, D e E, por exemplo, como no Enem. Ele sabe dar a solução correta de 40% das questões. Então ele conhece a resposta de 40% das questões porque ele estudou essas partes, né, da matéria. Quando ele responde uma questão cuja solução ele conhece, ele dá a resposta certa sempre. Beleza. E nos outros casos, ele decide na cara e coroa. Tipo na sorte, ele chuta basicamente. O cara e coroa aqui é só para mostrar para a gente que ele vai chutar. Se uma questão for respondida corretamente, qual é a probabilidade de que ele saiba a resposta da prova? Vamos fazer uma árvore de probabilidade para isso. Olha só. Então tá aqui a prova, né? A prova tem questões que ele tem certeza e tem questões que ele não tem certeza. Beleza? São 40% das questões que ele tem certeza e das questões que ele não tem certeza são aí os outros 60%. Das questões que ele tem certeza, ele vai acertar, ele chega no acerto em 100% delas. Das que ele tem certeza, ele erra 0% delas. Beleza? Das questões que ele não tem certeza, ele acerta 50%. Por quê? Porque é cara e coroa. Então ele vai acertar 50% e ele vai errar 50%. Na tendência é essa, não é isso? A minha tendência é essa. Isso aqui vai dar, olha só, vamos fazer a multiplicação. 40% vezes 100% dá 40%. 40% vezes 0% dá 40%. Não, dá 0%. Ufa. 60% vezes 50% dá 30%. E aqui de baixo também eu vou ter 30%. Agora, repara o seguinte, ele me deu uma informação no enunciado que era prévia. Qual é? Se a questão for respondida corretamente, ele acertou. Então, se eu estiver, sorteando uma questão, eu só estou sorteando agora em cima daquelas questões em que ele acertou. Então, se ele errou, eu não vou contar. Se ele errou, eu não vou contar. Eu sei que a questão que eu peguei, ele acertou. Ou é uma dessas 30%, ou é um desses 40%. Ou seja, eu passei a sortear agora minha probabilidade em cima apenas dos 70% das questões todas da prova e não mais das 100% das questões. Agora, sabendo isso, eu quero saber qual é a probabilidade de que ele saiba a resposta. Dessas aqui, quais ele sabe? As de cima, não é? Então, 40%. Ou seja, se eu tirar a porcentagem e cortar os zeros,
eu estou vendo que a probabilidade de eu ter escolhido uma questão que ele saiba a resposta ao sortear uma questão que ele acertou é de 4/7. Então fica aí, né, essa questão que ela não é totalmente simples, vamos dizer assim, ela não é uma questão das mais simples do mundo, mas ela é uma questão que traz pra gente um bom raciocínio a respeito da condição. Aí eu sugiro uma coisa para você agora. Se você gosta da fórmula, tenta pegar a fórmula e tenta aplicar aí nas questões que a gente tá, nessa questão que a gente acabou de fazer. Tenta aplicar a fórmula, vê se não vai chegar no mesmo lugar, em 40% sobre 70%. Tenho certeza que vai dar a mesma coisa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou fazer aquele último pedido para você. Não deixa de chegar junto aí, ó, de curtir o vídeo, de seguir o canal, de se quiser marcar o sininho, marca o sininho para ficar avisado de todos os vídeos novos e de compartilhar esse vídeo com quem mais possa querer aprender essa matéria. Beleza, galera? Então, tchau, tchau. Um abraço. Valeu!